Vamos. Como não? Claro que sim, olha lá. E essa história aí de modalidade, que confusão que é essa? Fizemos um suspense, né? Como diz a Clara, minha filha, uma supesa. A supesa qual é? A responsabilidade objetiva é a regra. Só que essa regra, ela pode estar tanto no risco administrativo quanto no risco integral. Vamos melhorar. A responsabilidade objetiva é regra no ordenamento jurídico e é regra dentro da modalidade do risco administrativo. É regra dentro da modalidade do risco administrativo. Então, o Estado brasileiro responde como regra, objetivamente, na modalidade do risco administrativo. Você fala, Barbieri, o que essa modalidade de risco administrativo diz? O risco administrativo é aquele que tem excludente. O risco administrativo, ele tem excludentes. E aí você pergunta, mas me diga uma coisa, o que é uma excludente? A excludente é todo comportamento humano ou situação de fato que, quando estiver presente, afasta o dever do Estado de indenizar. Repetindo, excludente é todo comportamento humano ou situação de fato que, quando estiver presente, afasta o dever do Estado de indenizar. E sabendo disso, eu tenho 3 excludentes naquilo que diz respeito ao risco administrativo. Primeiro excludente, culpa exclusiva da vítima, o SEV, culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima, ela acontece sempre que o dano é de inteira responsabilidade da vítima. Inteira responsabilidade. Você fala, como é que eu posso visualizar isso na minha prova? Está vindo uma viatura da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, do hospital público, regularmente trafegando pela via. O carro do particular entra na contramão e aí eu tenho um choque frontal. Quem é que causou o acidente? Porque se você analisa, só com conduta, dano e nexo causal, só com esses 3 elementos, o Estado teria que indenizar. Só que aí você vem aqui e olha, uma das excludentes é a culpa exclusiva da vítima. Só acontece esse acidente por culpa exclusiva da vítima, concorda? Então, nesse caso, o Estado não tem o dever de indenizar. É ao contrário, é a vítima, o particular, que tem que indenizar o Estado pelos danos causados. Aí nós temos agora uma segunda excludente, força maior. Ai, cuidado, hein? Cuidado com a força maior. Por qual razão? Na força maior, a pegadinha é colocar caso fortuito e força maior. Foi fazer prova do CESP, foi fazer prova da ESAF, encontrou caso fortuito? Caso fortuito não é excludente. Foi fazer prova do CESP, foi fazer prova da ESAF. Caso fortuito não é excludente. A excludente é só a força maior. Força maior, entenda, os eventos originários da natureza, que são imprevisíveis, mas, se previsíveis, eles são inevitáveis. Se previsíveis, são inevitáveis. Como assim? Eu até posso prever uma tempestade, posso prever um furacão, mas eu não consigo evitar. Eu até posso prever, sei lá, um terremoto, posso prever que um vulcão vai entrar em erupção, mas eu não consigo evitar. Então, por essa razão, força maior, eventos da natureza, imprevisíveis ou se previsíveis e inevitáveis, são, com absoluta certeza, a força maior, com plena e inequívoca certeza, é sim uma excludente. E por se tratar de excludente, ela esteve presente? Esteve. Afasta, retira o dever do Estado de indenizar. E depois a culpa de terceiro. O terceiro aqui é pessoa estranha, tanto para a vítima quanto para o Estado.
O indivíduo está esperando o metrô, é empurrado nos trilhos do metrô. O metrô, a linha do Estado. O metrô estava chegando, né? Você já sabe o que aconteceu. Quem é que é responsável por essa morte? A vítima não foi, ela não praticou suicídio. Aquilo que diz respeito ao Estado, também não. O terceiro que empurrou a vítima, tá bom? Um terceiro que empurrou a vítima. Culpa de terceiro, também chamada de fato de terceiro. Culpa de terceiro, também chamada de fato de terceiro. Agora que você já entendeu a regra, que é a responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo, você vai analisar comigo uma questão e eu quero que você me dê a resposta. Um menininho, molequinho do mal, 5 anos, arteiro pra caramba, né? Aqueles moleques que você tem até medo de passar perto. Aqueles que botam fogo em casa, sabe? Portão com a trava, ele vai lá, tira a trava do portão, atravessa a rua e percebe que lá tem um caminhão grande, enorme, que é o caminhão de coleta de lixo do município. E o menininho está olhando o caminhão. De repente, por ser um top, assim, uma ladeira, o caminhão, para acelerar, deixou descer um pouquinho e acelerou o caminhão. Quando ele deixou de descer um pouco, atrás do menino tinha um carro. E o menino foi imprensado entre o carro e o caminhão do município, fazendo a coleta de lixo. Pergunto, qual é a responsabilidade do Estado? Ou melhor, tem o Estado responsabilidade? Tem, claro que tem. Um motorista, um agente público, que inadvertidamente deixa o veículo descer atropelando uma pessoa que está ali atrás, claro que tem responsabilidade. Mas a responsabilidade dele não é sozinha do Estado. Aqui é uma culpa concorrente. Os pais daquele molequinho, Saci Pererê de Zorba, o Curupira, né? Tem uns pés para trás. Os pais do menino também foram responsabilizados. E aí houve uma divisão em percentual da responsabilidade tão logo da indenização. Então, cuidado, não confunda a culpa exclusiva com a culpa concorrente. Não dá. A excludente mesmo é a culpa exclusiva da vítima, quando o Estado não tem que indenizar. Agora, se o Estado colaborou um pouquinho, em particular a vítima colabora mais um pouquinho, que os pais foram falhos no dever de cautela, aí ambos, né, na medida das respectivas participações no acidente, vão arcar com as suas responsabilidades. Analisa comigo um outro caso. O caso lá da praia de Boa Viagem, em Recife, do tubarão. Se você já foi, ou um dia, se você passear pela praia de Boa Viagem, a cada 2, 3 passos que você der, você bate numa placa. Tem uma placa lá, tubarão. Cuidado. Se bobear, tem até em mandarim, cuidado. Até em hebraico. E um tubarão desse tamanho. Toda a praia forrada de placa. Salva-vida alerta. Olha, até um determinado momento temos os arrecifes. Dali para frente, marzão. Construir o porto próximo. Os tubarões que ali ficavam na região do porto, de estuário, vieram passear na praia de Boa Viagem. De repente, e infelizmente, uma garota do estado de São Paulo foi para lá passar férias, foi para além dos arrecifes. O salva-vidas avisando, inclusive, os banhistas que estavam na areia, né? Avisando durante todo o dia. De repente, uma cena horrível. A água fica turva de sangue. Os salva-vidas vão ao resgate. Ela já sai praticamente sem uma perna, entrou em choque, perdeu muito sangue e, infelizmente, faleceu. Dentro dessa situação, teríamos como responsabilizar o Estado? O que você acha? Teria a possibilidade de responsabilizar o Estado? E aí? Bom, aviso de forma ostensiva. Agentes públicos alertando. O salva-vida não tem poder de prisão, né? Vou te prender. Se for pro fundo, eu vou te prender. Não tem.
Parece-me que nesse caso, é muito difícil responsabilizar o Estado. Porque ela era maior. Ela, plenamente capaz, por livre e espontânea vontade, se dirigiu à área mais profunda da praia. Passou os arrecifes. E depois, quando infelizmente já havia falecido, acho que um dos seus parentes disse, mas a gente não sabia que ali tinha tubarão. Ah, mas pera lá também, né? Aí também não dá. Tubarão, onde é que você está? Balança barbatana. Não, aí não tem jeito. Aí é querer o impossível. Então, me parece que não tem como responsabilizar o Estado. Infelizmente, por tudo, né? Infelizmente, primeiro porque ela faleceu. Imagina, deve ser uma dor assim terrível. E não tem o que fazer. E pior, né? É fruto da ação humana que outro ser humano faleceu. Porque quando construíram o porto, acabaram com a área em que ali tinham os tubarões. Claro, vem procurar comida, vem subindo e encontra a população. Triste. Mas me parece que ali não há possibilidade de responsabilizar o Estado. Então falamos de culpa exclusiva da vítima, falamos de força maior, caso fortuito não entra. Falamos também da culpa concorrente, cuidado, e da culpa de terceiro. Mas agora eu quero saber se a regra é o risco administrativo, excepcionalmente pode ter também responsabilidade objetiva no Brasil pelo risco integral, claro. O que diz o risco integral? O risco integral ele fala assim, ó, não existe, pelo risco integral, não existe excludente. Não tem como o Estado afastar o seu dever de indenização. Não tem excludente. Não tem a menor possibilidade do Estado afastar o seu dever de indenizar. O Estado é obrigado a indenizar a vítima. Se fala, mas tem uma frase famosa. Dentro do risco integral, o Estado é pagador universal. Dentro do risco integral, o Estado ele é pagador universal. O Estado é indenizador universal, ele não consegue afastar a obrigação de reparar o dano. E aí nós temos 4 casos no país. 4. 2 clássicos e 2 discutíveis. Tanto é que praticamente não cai em prova. Os 2 clássicos, eu começo pelo dano nuclear. O dano nuclear, você faz uma gentileza, pegue lá o artigo 21, inciso 23, como está ali, a linha D de dado da Constituição Federal. Vamos lá, artigo 21. Compete à União. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Olha a linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Copa do Mundo, aqui no Brasil, afinal, Osama, que jaz, deixou Osaminha, o Júnior. Osaminha Bin Laden Júnior vem ao Brasil com um plano de ataque terrorista. Final da Copa do Mundo. Na nossa próxima aula eu lhe conto qual é o plano de Osaminha e quais seriam os desdobramentos jurídicos. A gente se vê, até lá, um grande abraço.